Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Elis Luan, sou professor de matemática e hoje teremos a primeira aula sobre proporção. Isso porque nós estamos dando continuidade aos estudos para a prova do Enem. Então essa é a quinta aula. Se você não assistiu nenhuma das outras 4 videoaulas, eu recomendo muito que assistam. Pelo menos a primeira e a terceira. Por quê? Porque a primeira foi sobre razão e a terceira foi sobre razões especiais. Conteúdos fundamentais para você aprender o conteúdo de proporção. Eu vou deixar o link das 4 videoaulas aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos cards aqui em cima. Se não é inscrito, deveria se inscrever, pois o objetivo do canal aqui é fazer você tirar 700, 800, 1000 na prova do Enem. Inscrito, você só tem a ganhar. Aproveita e deixa o like. Isso vai ajudar bastante ao YouTube a perceber que esse vídeo é bom e ele vai recomendar vídeos como esse para pessoas que, como você, têm dificuldade na prova do Enem. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui dando uma definição por cima do que é proporção. Proporção nada mais é que a igualdade entre duas razões. E aí, se você não lembra o que é razão, a função da razão é comparar duas grandezas, só que normalmente ela compara isso na forma de ou fração ou de divisão. Tem outras maneiras, tá? Mas as mais importantes vão ser essa. Então, basicamente é isso. É eu pegar duas frações que representam, cada fração vai representar uma razão e igualar elas. Simples assim. Vamos a um exemplo para poder tentar entender. Lembrando que nessa igualdade ela tem que ser verdadeira, até porque se não for uma igualdade verdadeira, não vai se tratar de uma proporção. Vamos a um exemplo para poder tentar entender melhor. Tranquilo? A Organização Mundial da Saúde, OMS, órgão da ONU que trata dos temas ligados à saúde, recomenda um médico para cada grupo de 1000 habitantes. Nessas condições, quantos médicos deveriam ter em uma cidade de 50 mil habitantes? Quando a gente vai responder uma pergunta, a gente tem que ficar atento à relação de que, o que é que ela quer saber? E se nós analisarmos bem, a questão ela quer saber isso aqui, ó. Quantos médicos deveriam ter uma cidade de 50 mil habitantes? Então a primeira coisa que a gente tem que ficar focado é quantos médicos deveriam ter uma cidade de 50 mil habitantes. Vamos fazer uma tabelinha aqui para poder trabalhar melhor e vocês entenderem o que é proporção. Nós temos aqui a primeira situação, vou chamar até de situação 1, ok? Ou melhor, primeira situação, que é o quê? Eu tenho 1000 habitantes e eu tenho um médico para esses 1000 habitantes. Vamos supor que eu quisesse 2000 habitantes. Então, eu vou colocar aqui 2000 habitantes. O que acontece aqui? Se analisarem bem, da situação de 1000 para 2000, eu fiz uma multiplicação vezes 2, ou seja, eu dobrei a quantidade. E aí o que eu posso fazer? Se eu dobrei a quantidade de habitantes, eu também tenho que dobrar a quantidade de médicos. Logo, se eu dobrar essa situação aqui, eu terei 2 médicos. E aí vamos chamar isso aqui de situação 2. Analisando a primeira situação e a situação 2, vamos organizar aqui uma razão. Vamos comparar aqui a grandeza, número de habitantes pela quantidade de médicos. Se fôssemos colocar aqui em forma fracionária essa razão, nós teríamos 1000 habitantes para um médico. O que acontece? Eu fiz o quê? Eu multipliquei tanto o consequente, tanto quanto o antecedente. Lembrando, antecedente é o número de cima e consequente é o número de baixo, quando a gente trata isso sobre razões. Então, multiplicando eles aqui, o que acontece? Eu vou ter aqui 2000 habitantes sobre 2 médicos. E percebam que aqui ainda é a mesma razão, porque toda vez que eu multiplico tanto o antecedente quanto o consequente, ainda temos a mesma razão. Isso faz com que a gente suponha que 1000 de 1000 para 1 é a mesma coisa de 2000 para 2. Perceba que agora nós temos uma proporção. Eu igualei a razão da primeira situação, que era 1000 habitantes para um médico, igualando com a segunda situação, que é 2000 habitantes para 2 médicos. Isso é uma proporção, é igualdade entre duas razões, simples assim. A gente vai ver a propriedade fundamental da proporção, que aí vai lhe ajudar a fazer algumas continhas, alguns cálculos, mas basicamente a definição é essa. Continuando a nossa conta aqui, e se eu quisesse saber 3.000 habitantes, quantos médicos seriam? 3, né, gente? Porque a gente multiplicou a quantidade de habitantes por 3, a gente triplicou, triplica a quantidade de médicos. E se eu tivesse aumentado 10 vezes? Nós teríamos 10.000 habitantes para 10 médicos. Ou seja, eu peguei a razão aqui de 1000 habitantes para um médico e multipliquei tanto o antecedente quanto o consequente por 10. E aí eu tenho 1000 vezes 10,
10.000. 1 vezes 10, 10. E aí, para responder a pergunta agora, porque a gente fez essas contas todas para você entender o conteúdo sobre proporção, mas vamos responder a pergunta. Ele quer saber, e se eu fizesse isso com 50.000 habitantes? Ou seja, eu multipliquei por quantas vezes aqui? 50, né? Da primeira situação aqui para essa, eu multipliquei ele 50 vezes. E aí, nesse caso, eu vou ter que multiplicar também a questão de médicos vezes 50. Ou seja, eu vou fazer 1 vezes 50, e nessa situação nós vamos ter 50 médicos. Então, só para responder a pergunta, quantos médicos deveriam ter uma cidade com 50.000 habitantes? Deveriam ter 50 médicos. E nossa pergunta aqui já foi respondida. E mais importante, você conseguiu entender proporção? Proporção é isso, é igualar duas razões, simples assim. Vamos lá para a definição propriamente dita, ao pé da letra, em matematiquês, vamos dizer assim, mas basicamente é isso, é igualdade de duas razões. Vendo a definição, nós vamos ter o seguinte: 4 números reais A, B, C e D, diferentes de zero, tomados nessa ordem, formam uma proporção quando A está para B, assim como C está para D, ou A está para B, assim como C está para D. Essa é a leitura que se faz de razão e proporção nessa situação. E perceba o seguinte, que ele basicamente iguala, na primeira situação, duas divisões, na segunda situação ele iguala duas frações. Ele quer dizer o seguinte, que A, B, C e D, ou seja, qualquer um desses quatro aí pode ser qualquer número, exceção B e D não podem ser zero. É a única restrição que ele dá aqui, ó. Os números, tanto B quanto D, eles podem ser qualquer número menos zero. Já o de cima pode ser qualquer número, pode ser zero, pode ser qualquer outro que você conheça. Tranquilo? Vamos agora entender aqui o nome dos termos da proporção. Isso é importante porque vai te ajudar, primeiro, em algumas explicações, porque eles vão em livros ou exercícios, ou até os professores vão trazer esses termos. E segundo, é interessante porque a propriedade fundamental da proporção, ele trata sobre esses termos. Basicamente, ele tem 4 termos aí, né? A dividido por B igual a C dividido por D. Tem um 2 no meio, tá vendo aí? Tanto o B quanto o C estão no meinho. E esses dois do meinho aí são chamados de meios. Tranquilo? Então, os dois aqui que ficam nesse meio, literalmente, são chamados de meios. Já os que ficam na extremidade, ou seja, numa ponta e na outra, são chamados de extremos. Então, A e D são extremos. Podemos também dar esses nomes para na forma fracionária. E aí nós teríamos os extremos sendo os da ponta, tanto A quanto D, ou seja, tanto esse daqui quanto esse daqui são os extremos, e os meios seriam tanto B quanto C, que são os outros dois. É importante aprender isso com certeza. Até porque vamos ver agora a propriedade fundamental da proporção, e ele vai usar esses termos aí. Tranquilo? Então vamos lá. O que é que a propriedade fundamental da proporção nos diz? Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios e vice-versa. Ponto. Ele quer dizer isso aí, ó, que eu vou ter que multiplicar meio com meio e extremo com extremo. Se eu fosse analisar aqui, caso você vixe, eu tenho que decorar isso aqui, é bem fácil. É só fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Quando eu estava na sexta série, na quinta série, era série ainda, né? Nem ano, então sexto ano, basicamente a gente chama isso de cruz credo. É só multiplicar um da ponta com o da ponta, outro da ponta, o ponto da ponta. É fazer um xizinho, é batata, é só isso mesmo. Fazer um xizinho e você multiplica os que estão no parte xizinho. Então, vai ser o A vezes o D, que vai ser igual ao B vezes o C. Vamos aqui a um exemplo para poder entender melhor isso, mas é bem fácil. Usando a propriedade fundamental, verificar se os números 3, 7, 12 e 28 formam, nessa ordem, uma proporção. Então, vamos lá. Ele quer saber isso aqui, ó, que 3 sobre 7 é igual a 12 sobre 28. Se essa igualdade for verdadeira, então ele forma uma proporção e a pergunta vai ser respondida. Tranquilo? O que eu falei aqui? Que eu faço extremo vezes extremo, meio vezes meio. O que nós temos aqui? 3 vezes 28 é igual a 7 vezes 12. Quanto é 3 vezes 28? 3 vezes 28, eu vou armar a continha aqui. 3 vezes 8, 24, sobre 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 84 é igual a
7 vezes 12. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 1, 7. Com que subiu? 8. 84 é igual a 84? É. Obviamente, ele é igual a ele mesmo. Logo, isso aqui é uma proporção. Ou seja, essas duas razões formam uma proporção. Vamos pegar uns exemplos clássicos. O primeiro deles é trabalhar equação com proporção. Sempre vai ter questões assim. Então, é bom aprender isso aqui. Mas é bem simples. Basta usar a propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte, que extremo vezes extremo, meio vezes meio. Daqui nós temos o quê? Que 12 vezes x é igual a 3 vezes 8. A ordem não importa, viu? Se você botar 12 vezes x ou x vezes 12, contanto que seja extremo com extremo e meio com meio. 12 vezes x, 12x. 3 vezes 8, 24. O 12 está multiplicando com x, vai passar dividindo, né, gente? X é igual a 24 dividido por 12. X é igual a 2. Vamos para a próxima aqui. Esse vezes esse. Temos que x mais 1 vezes 2 é igual a x menos 2 vezes 1. Eu coloco em parênteses, porque é o antecedente vezes o consequente da outra. E aí tem que ser ele todo. Se o número é x mais 1, então ele não é só x. Eu não multiplico só por x, então tem que ser multiplicado por x mais 1. E aí nessa situação aqui, quando você tiver, você multiplica tanto o primeiro quanto o segundo termo pelo número que está sendo multiplicado. Se no caso ali é 2, eu faço 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Como o outro é vezes 1, eu nem preciso armar muita continha, porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Letras no primeiro membro e números no segundo membro. E quem mudar de membro muda de sinal. É menos. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Esse mudou de lado, ele muda de sinal, ele era mais 2, fica como menos 2. Esse permaneceu, permanece o sinal. O x mudou de lado, ele muda de sinal, então ele era mais x, porque não tinha nada, ele virou menos x. E o 2x não muda de lado, permanece com sinal. Então, as letras que eu passei de lado, no caso o x muda de sinal, ficou menos x. E o número que eu passei de lado, ele também mudou de sinal. 2x menos x dá 1x. E menos 2 com menos 2 dá menos 4. Então, percebam que a propriedade fundamental da proporção é isso. Eu faço 1 vezes o outro é igual a 1 vezes o outro. É sempre o cruz credo. É daqui onde vem aquela multiplicação. Está multiplicando, passa dividindo. Está dividindo, passa multiplicando. A ideia é basicamente essa. Vamos ver mais um exemplo aqui. Muito importante, porque agora ele vai usar o conceito de razão especial, né? Que essa razão especial que a gente vai olhar agora é a escala. Então, se você não domina aqui as razões especiais, assista a terceira aula, ela fala sobre isso. E por que é importante? Porque ele não vai dizer quem fica em cima e quem fica embaixo. Você vai entender melhor quando a gente ler aqui a pergunta. A altura da maquete de um edifício é de 80 centímetros. Qual a altura real do prédio, sabendo que a maquete foi construída na escala 1:40? Qual a altura real do prédio? Ou seja, ele quer saber qual a altura do prédio. A gente pode dar qualquer letrinha para ele, normalmente algumas questões vão chamar de H, eu vou chamar de X só por questões matemáticas, mas você pode chamar da letra que quiser, do valor que eu não sei. Ele fala que a escala é de 1:40, eu normalmente vou colocar na forma fracionária, eu acho mais interessante. E aí é onde entra. A gente sabe que a proporção é a igualdade entre duas razões, e escala é uma razão, de 1:40. O que acontece? Você tem que lembrar que o número de cima ele representa o tamanho do mapa, ou da maquete. E o número de baixo, o tamanho real. Quando ele fala que a escala é de 1:40, ele quer dizer o seguinte, que é 1 centímetro no tamanho da maquete para 40 centímetros no tamanho real. E aí ele nos dá que o tamanho do edifício na maquete é de 80 centímetros. Eu coloco então 80 em cima e embaixo. Em cima, e o motivo é simples. Em cima fica o tamanho da maquete. E como ele deu o tamanho da maquete, vai ficar em cima o da maquete. E embaixo fica o tamanho real, que eu não sei, vou chamar de x. Ah, eu poderia botar x sobre 80? Não, por quê? Porque em cima fica sempre maquete. E como é que eu sei isso? Isso é uma escala. Escala de um desenho é sempre assim, maquete em cima e real embaixo. Usa a propriedade fundamental da proporção. Então eu tenho que 1 vezes x, ou x vezes 1, é igual a 40 vezes 80.
1 vezes x, x. 40 vezes 80, 4 vezes 8 dá 32. Deixei 2 zeros para lá, 2 zeros aqui. Como se trata de escala, a altura da maquete está em centímetros e é uma escala, a resposta vai ser em centímetros. Isso está associado a grandezas de mesma natureza. Então, como a escala é uma grandeza de mesma natureza, ou seja, a grandeza de cima e a de baixo é a mesma coisa, se você não entende isso, a aula lá de razão, nesse caso eu tenho a resposta em centímetros. Se aqui em cima tivesse em metros, aí sim a resposta seria em metros. Ele acompanha a unidade de medida da maquete. Continuando aqui, se eu quiser saber em metros, a questão não pede isso, então a resposta seria essa daqui, viu, gente? Aqui já teria respondido, mas vamos supor que eu quisesse em metros, bastava dividir isso aqui por 100. Para transformar de centímetros para metros, só é dividir por 100. X é igual a... E aí, era só cortar os zerinhos. Vou fazer até amarelo aqui, porque fica menos feio ou menos cortado. 32, já que cortei 2 zeros em cima e 2 embaixo, metros. Ou seja, a altura desse prédio é de 32 metros. Chegamos ao final da nossa primeira aula sobre proporção. Então, se chegou até aqui e gostou, deixa o like. Teremos a próxima aula da proporção será sobre as outras propriedades, não tem só essa propriedade fundamental, existem outras propriedades também. Então, se você não é inscrito, se inscreve para não perder essas próximas aulas. E também deixa um comentário me dizendo, conseguiu aprender o que é proporção? Não conseguiu? Foi fácil? Foi difícil? Foi confuso? Deixa nos comentários aí, tranquilo? Então é isso. Cheiro no olho e até a próxima aula. Fui, gente! Tchau, tchau!